Olá, estamos começando a 8ª edição do nosso Conversa Cultural aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. A nossa conversa hoje é sobre gravura e pintura com um artista aqui de Itajaí que é especialista nessas artes, retratando em seus desenhos e telas as paisagens típicas da cidade portuária, entre outros elementos. Ele possui 7 prêmios, com destaque em gravura, convite especial e menção, além de ter sido citado no Indicador Catarinense das Artes Plásticas. Seus trabalhos também são conhecidos em diversos países, como Alemanha, China, Estados Unidos, Itália e Índia. Eu estou falando de João Venceslau Ricardo Neto, ou simplesmente Vences. Vences, seja muito bem-vindo aqui ao Conversa Cultural. Eu já estava falando do outro programa. Eu agradeço o convite imensamente, acho que é uma grande oportunidade, né? Que bom que vocês desenvolvem esse trabalho, eu acho que Itajaí tem um potencial enorme nas artes, na cultura, e eu acho que merece uma divulgação, né? Com certeza, esse foi o intuito de nós fazermos um programa especial só sobre cultura. E já fizemos sobre dança, sobre pintura, sobre a gravura, é o nosso primeiro. Está com você agora. A gravura é uma das técnicas que eu aplico, gosto bastante da técnica, tive a oportunidade de aprender. Quando nós tínhamos o Festival de Inverno em Itajaí, antigamente, que era na Casa da Cultura, isso já tem um bom tempo, vamos dizer assim. Eu fiz um curso lá na Casa da Cultura, na época eu lembro que a gente nem material tínhamos em Itajaí. E o professor vendo o meu trabalho, viu que do meu interesse, inclusive ele me cedeu o material que ele tinha, porque senão a gente tinha que mandar buscar em São Paulo, alguma coisa assim, porque por aqui não tinha. Mas você transita por diversas áreas das artes plásticas, né? Pintura também é um forte teu. Também. Como é que eu vou te explicar? Eu penso, hoje, a visão que eu tenho das artes, eu penso que o artista pode ser multi, porque tudo é multi hoje, né? Teu celular, além de servir para falar com alguém, você se comunica de várias formas. Hoje em dia, o que menos se faz é falar ao celular, né? Por incrível que pareça, né? Então, penso que talvez seja o meu raciocínio em cima da questão da arte. Eu gosto muito de experimentar técnicas e, quando possível, misturar, né? A gravura, em especial, me despertou um certo interesse pela possibilidade da socialização da arte, né? Então, uma matriz... Torná-la mais acessível também, né? Perfeitamente, essa é a questão, né? A partir do momento que eu faço um original, a partir daquele original eu tenho condições, de repente, de distribuir no maior número, ou seja, o maior número de pessoas pode ter o prazer, a fruição, né, da obra através dessa distribuição, que torna o trabalho mais em conta, vamos dizer assim, mais acessível a quem quiser adquirir. Tem um fato curioso... popularizar, ajuda a popularizar a arte, né? Com certeza, é uma das formas também, né? Hoje, inclusive, nós temos agora uma outra situação, e eu estou fazendo alguns experimentos nessa área também, que é do Fine Art. O Fine Art, eu posso desenvolver uma obra, um trabalho, e através desse trabalho eu posso digitalizar, e através da digitalização me permite a impressão com qualidade museológica, material com garantia de 200 anos, ou seja, quem adquirir certamente não vai ver aquilo se acabar, muito provavelmente poderá ficar de herança para a família, filhos, netos. É como se fosse uma impressora 3D? Como é que funciona? Não é uma impressora 3D, é uma impressora normal, duas dimensões mesmo, né? Normal, só que de altíssima qualidade, com material também a tinta específica, a tela também é específico, material importado. A gente tem aqui em Balneário Camboriú, que é o meu fornecedor, com excelente qualidade, já foi premiado também várias vezes pela qualidade dele. Tem gente do Brasil inteiro fazendo. Então, assim, não é que você distribui o teu trabalho digitalmente. Por meio digital, você faz também a impressão. Você já faz a impressão? Alguns trabalhos, não todos, né? Alguns eu destino para essa finalidade. Então, tem alguns que eu estou fazendo esse experimento, porque como é uma coisa nova, eu não sei ainda ao certo aonde que isso vai dar, mas
quero também entender o processo, não quero ficar para trás, né? Eu adoto um sistema da gravura. Trago o sistema da gravura aonde? Onde a gravura eu faço uma série limitada e numerada. Então, é um número X de trabalhos que serão feitos. Não é uma coisa assim, vai imprimir e distribuir para todo mundo. Não. Restringe um pouco, né, o número de peças a serem feitas. Ele te dá uma popularidade, no entanto, ela é, digamos assim, até para não se cair não cair a questão da obra de arte em si, né, de você poder ter um trabalho que seja uma obra autêntica dentro de casa, mesmo que ela tenha sido produzida, alguns números dela. É isso? Isso, mesmo que ela tenha sido impressa, né? Cada obra dessa passa pela minha mão, recebe uma marca relevo e assinatura em cada peça, numerada também com certificado, para dar garantia de que saiu da mão do artista aquele trabalho. Vences, já faz alguns anos que você trocou, digamos assim, o teu nome artístico, né? Antes era Venceslau e a partir de, acho que questão 2012, 2013, por aí, né? Você trocou para Vences. O porquê disso? Você está sempre inovando, né? Eu sei essa questão de você pegar elementos, por exemplo, da publicidade, de outras áreas, da arte mesmo, e fazer essa composição. Como é que é isso? Eu também tive uma vivência por essa área, né? Da publicidade, da comunicação, do marketing, enfim. Você foi professor da Univale, né? Fui professor da universidade, sim. Eu dei aula na Univale, na FEB em Brusque e na FURB em Blumenau também. Em que áreas? Nessa área de comunicação, de publicidade, não? Não. Desenho... Não. Só artes gráficas? Não. Na Univale, nessa área eu trabalhei com o curso de jogos em Balneário Camboriú. Design de jogos. Aí envolvia questões do desenho também. E no design de moda em Brusque, na FEB também. Na questão da assinatura, assinava como Venceslau. Mas era incrível, porque assim, se saísse qualquer matéria no jornal, é raro alguém acertar. Errado. Sempre. Então era impressionante, assim, como é que vai fixar um nome dessa forma? Esse era um detalhe. Aí surgiu a internet, né? Porque eu sou antes disso. Pode parecer que não, a gente é bem mais antigo. Então, não tinha internet. E quando surgiu a internet, a gente tinha que entrar nesse universo, nesse meio, precisava registrar e-mail, enfim. E fui pesquisar, achava que um nome esdrúxulo como esse, só eu que tinha, né? E são são 3 gerações do meu caso. Meu avô, meu pai e eu. E, para minha surpresa, já tinham usado esse nome. Então, eu não poderia usá-lo. E aí, precisava resolver, como é que eu faço, como é que eu não faço. Vences é mais direto. Foi mais recente, mas houve uma resistência da minha parte para ver essa mudança, sabe? Aí, para complicar um pouquinho, já que estava difícil, ninguém acertava o nome, eu acabei colocando um S a mais e um W no final. Aí, realmente, bagunçou geral. Pegando pelo lado da cabala, numerologia, aquela coisa, né? Se as bruxas existem ou não, eu não sei, né? Mas que né? Então, eu digo, vamos assim mesmo. E aí fiquei um tempo assinando nesse formato. E teve um conhecido em especial, ele nem sabe disso, mas algumas vezes que eu me encontrei com ele, ele dizia, cara, tu tens que assinar Vences. Venceslau é muito comprido, é muito grande, a gente que é ruim de gravar, é difícil de falar. E eu disse, não, mas eu já estou há alguns anos já trabalhando com essa assinatura, como que eu vou mudar agora isso de uma hora para outra? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça pensando, né? E aí, de uma hora para outra, eu disse, olha, sabe o que mais? Eu acho que ele tinha razão. Eu vou ouvir o que ele me falou. Pensando bem, eu vou colocar. Fui criticado, algumas pessoas me disseram, tu está maluco, como é que tu vai fazer um negócio desse? Partiu para Vences e vai ficar Vences. Então, daqui para frente, será nesse formato. Vences, que na verdade é uma abreviatura de Venceslau, né? Sim, quebrei pela metade ali. A sonoridade é uma coisa muito, muito boa também, porque
vences. Não é? Às vezes empates e às vezes perdes, né? Segundo alguns Não, amigos, né? mas na maior parte das vezes vences. Graças a Deus, não vence. Na maioria delas. Então, eu coloquei essa brincadeira assim, né? Porque a questão da sonoridade é uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, na tua obra ao passar do tempo, a gente pesquisando e tal para fazer a entrevista, eu vi que os nomes das tuas exposições sempre não são trocadilhos, mas são sonoridades que te lembram, fazem algumas outras associações. Dá uma cacofonia, né? Vamos dizer assim. Não E quando você não. pronuncia, ela pode dar um duplo sentido, né? É mais ou menos essa a ideia. Mas eu achei muito bacana. Por exemplo, em 89 você fez, era de esculturas e desenhos, né? Amar. Uhum. Só que esse A de verbo haver. De haver, H-A. Mar. Isso. Mas quando você fala, sonoridade. Amar. Perfeito. Então, a ideia era provocar essa reflexão também, né? Para não ficar só, olhei e vi um desenho. Tem todo um significado, um conceito por trás do conjunto das obras na exposição, né? E também tem maré. Sim. Maré. Que dá maré. Nós temos maré alta, nós temos maré baixa. As coisas relacionadas aqui à nossa cultura local, né? Sim, e ainda continuando com o mar, que eu vi que ela é recorrente no teu trabalho, né? Maríntimos, como se fosse marítimos. Isso. Maríntimos. Exatamente. Essa tua paixão, né? Pelo olhar para o mar, é porque você passou a tua vida inteira aqui em Itajaí com esse mar maravilhoso, com essas praias fantásticas? Na verdade, a vida inteira, não. Não? Não. Mas eu me criei praticamente até uns 15 anos no Saco da Fazenda, que hoje é a Bahia Afonso Wipel, né? Então, meu pai trabalhou no Porto, então isso deu essa ligação muito forte, né? Então eu vivia no mar pescando com ele, ia no porto, então esses elementos ficaram impregnados na minha cultura, no meu desenvolvimento. E, normalmente, isso me traz as minhas inspirações para desenvolver outros trabalhos, né? Foi no mesmo ano que você fez, acho que Maríntimos, você teve também a citação como, eu acho que, se eu não me engano, foi em 94, né? Foi. Deixa eu ver. Deixa eu consultar aqui a minha colinha. Né, que você teve a menção no... exatamente. Foi menção no salão... Não, acho que foi um guia, uma mostra nacional, né? Você teve deixa eu ver, eu acho que eu estou confundindo os anos, mas... eu por data também, eu peno um pouco. Aqui, menção, foi no ano da Exposição Marítimo, citado no dicionário Catálogo Artes Plásticas Brasil. A partir daí que você passou a ser mais conhecido nacionalmente ou não? Anos 90? Olha, eu não sei te dizer exatamente. Não sei te dizer exatamente em que momento que isso aconteceu, se aconteceu por causa disso, ou se é o acúmulo de coisas que vem acontecendo ao longo do tempo também, né? Porque do início da tua carreira até, digamos assim, essa citação especificamente, decorrem aí mais de 10 anos, quase 15 anos. É um marco, né? De carreira. E nesse meio tempo, muitos prêmios na tua carreira, né? Aí a coisa parece que deu uma andada, né? Na minha vida, se eu parar para pensar, quando que isso aconteceu, como que aconteceu o início do trabalho, vamos dizer assim, né? Eu, desde que me conheço por gente, eu acho que desde criança, fazendo os desenhos, os rabiscos, que eu acho que é comum a todo mundo, quem não foi criança e que não desenhou e que não rabiscou. Acontece que chega num determinado ponto da vida da gente, vou chutar aqui ali para uns 12, 13 anos, que aí aqueles teus desenhos já não convencem mais tanto, as pessoas que estão ao teu redor começam a te cobrar que aquilo fica melhor, e aí a maioria das pessoas abandona aquilo e passa a fazer outras coisas. E eu não desisti,
naquele momento e eu acho que eu continuei. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive envolto com desenho e com arte, ainda que eu possa ter desenvolvido qualquer uma outra atividade paralela, isso sempre me acompanhou. Claro, de repente chegou num ponto que as coisas começaram a acontecer. E aconteceram muito, né? Eu vi aqui que tem muitas e muitas premiações. A gente está com o nosso primeiro bloco já estourado, mas na volta a gente fala mais sobre os trabalhos e vai mostrar também algumas obras do Vences. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui na nossa conversa cultural, que hoje recebe o gravurista, desenhista, pintor Vences. Vences, no final do primeiro bloco a gente falava ali, né, que a tua carreira ela começou inclusive em ritmo bem acelerado. Eu estava olhando ali, você tem exposições em 85, Casa da Gente. Essa foi a primeira que a gente vê lá no teu currículo, né? O que estava exposto em Casa da Gente? Puxa vida. Não lembro? Não, eram elementos da cidade. Tinha muito a ver com os containers, com os pés de galinha. Trabalho que eu desenvolvo até hoje. Tem alguns trabalhos que são característicos que é engraçado. Eles passam, depois na frente eles voltam, depois eles somem, depois voltam novamente, esses elementos. Então, em alguns momentos, eles já apareceram. Esses elementos, geralmente ligados ao mar, ligados ao reconhecimento de Itajaí, eles são reincidentes no teu trabalho? São. Não só eles. Eu tenho aí, então, eu posso falar para ti, os parus. Os parus é um tipo de peixe que a gente dá aqui na nossa região, e que volta e meia eles surgem e eu sou obrigado a fazer, porque a vontade parte, não tem por que não fazê-lo, né? E ele tem uma característica também, um desenho que eu acho bastante plástico, né? Ali com relação à questão a gravura, o desenho, tem escultura também, já fiz cerâmica, já fiz arte conceitual. Eu resumiria isso tudo numa coisa, artista plástico. Porque eu acho que o artista plástico, ele lida com vários materiais e com várias técnicas. Há quem diga assim, ele é pintor. Não me considero um pintor, né? Um pintor, ele trabalha especificamente só com a pintura. E ele faz pintura a vida toda, né? No meu caso, não me considero um pintor, me considero um artista plástico, por conta das técnicas, da maneira como eu desenvolvo o trabalho, né? Como, por exemplo, acho que o Valmir Pinhotti, que nós recebemos há pouco tempo aqui também na Conversa Cultural, ele é, digamos assim, um pintor por excelência e com um nicho, mais ou menos um nicho formado, que é o que ele gosta de fazer, que é a arte sacra. Né? Mas você já abre esse leque um pouco mais, é isso? É um outro viés, é uma outra forma, uma outra visão, né, de trabalho. Eu vi que você transita não apenas para essa linguagem ligada ao mar, ligada às coisas que definem Itajaí, mas você também tem muito grafismo, né? A gente pediu para o pessoal da produção colocar algumas obras tuas na tela, aqui, ó, por exemplo. Esse é grafismo puro, né? O que te inspira a fazer esse tipo de... Esse trabalho, especificamente, a inspiração veio em cima de raquetes de tênis. Raquetes de tênis? Sobrepostas. Você joga tênis? Jogo tênis. Jogo tênis. Então, eu desenvolvi um trabalho para o Itamirim e a ideia foi basicamente isso. Eu teria que fazer uma representação ali, né? E
a criação passou pelo seguinte: como que eu poderia representar visualmente o passado, o presente e o futuro do tênis no Itamirim? Porque ele já tem uma história dentro da cidade, né? Ele é presente hoje e representa um futuro imenso. Aí fiquei pensando como é que eu poderia concatenar essas ideias. Então, se eu pudesse juntar, se pudesse, porque o artista trabalha com imaginação, né? Sim. É criatividade pura, né? Se olhar bem, são raquetes mesmo, sim, né? Agora consigo alguma coisa. Depois que você fala, atenta-se ao olhar, aí você consegue ver então, realmente. Se eu pudesse juntar as raquetes que já passaram por ali, as que estão jogando hoje e as que virão, eu juntaria isso tudo, faria, digamos, uma escultura, isso foi feito uma obra. Esse foi um painel? Não, esse foi uma arte digital até, inclusive. Aí, a partir dessa junção, criou-se novas formas. Aí eu aproveitei esses elementos e resolvi colorir. É uma experiência, na verdade, né? Para ver que resultado daria. E aí esse é um dos, né? Dessa série tem vários. Nós temos outras. Essa já é do mar, né? Ligada especificamente ao mar. Essa bem específica é Volvo Ocean Race, né? Quando eles vieram para cá. Essa aqui faz parte 2012. de uma série de serigrafias. Ainda tem alguma coisa ainda disponível. Ela é uma série didática porque as cores todas foram escolhidas em cima do círculo cromático. Então nós vamos encontrar ali as cores primárias, as secundárias, as terciárias. No caso aqui são as secundárias. E você trabalha também com muita... Eu vi que tem várias que tem essa questão do barco e dos tetraedros, é isso? Tetrapóides, tetrápodes, pé de galinha, moles. Que fica, e exatamente assim, para quem não conhece aqui Itajaí, né, fica ali no Mole da Atalaia. Isso. E eu imagino que praticamente tem também nos Espigões, eu acho que ali eu morei um tempinho, passei um tempo ali em Balneário Pissarras, e ali tem 3 espigões, né, que foram feitos, e todos eles têm esses tetrápodes. E eu acho que é recorrente isso em várias outras praias também, vários locais que tem a reentrância, existe. Né, para fazer em outros lugares do mundo, inclusive, a gente vai encontrar esse elemento, né? Eu trouxe esse elemento para dentro do trabalho porque eu acho ele representativo. Primeiro, ele é cultural, porque ele foi desenvolvido pelo homem, é uma engenharia isso aqui, na verdade, né? Essa construção dessa forma, né? E a partir do momento que você coloca eles juntos, eles unidos, eles fazem a força. E eles tornam navegável o nosso rio. Então, e aquilo ali ficou um portal náutico. Eu vejo dessa forma. Então, os veleiros, quando chegaram, para entrarem na nossa cidade, obrigatoriamente eles tiveram que passar por esses elementos. Então, eu acho assim, ele bastante representativo da cidade também. E outra coisa são esse também é da mesma série, né? Mesma série. Com também os veleiros da Regata de Volta ao Mundo, né? Exatamente, também. Essas são as cores primárias, no caso. É que você tem ali o amarelo, o azul e o vermelho, isso, né? E com essas 3 cores você consegue reproduzir todas as outras cores do espectro. Lindíssima essa. Olha, esse também, né? Esse é um trabalho que eu já gosto é da bastante. secundária? Não, esse já sai daquela série. Esse é um trabalho que foi feito específico, único. É serigrafia, eu tenho ele em serigrafia também. Esse aqui? Apesar que hoje devo ter no máximo, talvez, umas 3 peças, talvez só. A técnica da serigrafia, o que ela difere do demais desenho? O que você precisa fazer para que seja caracterizado como serigrafia? Ela tem um processo praticamente artesanal, né? Então é preciso que se faça o desenho, a partir do desenho é preciso fazer a separação de cores, é preciso gravar uma tela para cada cor e imprimir tela por tela, cor por cor, até chegar num resultado. Esse trabalho, se me permite... É como se fosse sobreposto uma cor à outra? Praticamente. No caso aqui, você vê, não houve sobreposição de cor, houve justaposição.
né? Uma colocada ao lado, justo aposta. É um trabalho bem limpo, clean, vamos dizer assim, né? Eu gosto do trabalho limpo também, menos é mais, dizem, né? Hoje em dia a gente está nessa também, apesar do multi, mas também temos esse contraponto, né? Que menos é mais. Porque a gente tem uma poluição visual muito grande, é muita informação, nosso olho já não para mais. E se o trabalho estiver limpo, provavelmente seu olhar ele vai descansar, ele vai repousar, você consegue ler. Esse trabalho especificamente, com poucos elementos, consigo contar uma história, né? A Ocean Race a única parada que vai fazer na América Latina é no Brasil. Então, as cores da nação brasileira estão representadas em Itajaí, que daí eu tenho os moles que fazem essa representação, ou seja, com poucos elementos conta essa história do que está acontecendo. Já aconteceu e eles estão chegando agora e vai acontecer agora também. A expectativa, não sei se esse mês chega, mas início de abril agora Início provavelmente de abril, já estarão chegando aqui. Mais uma vez, né? E essa agora, essa tela? Essa não é uma tela, na verdade isso aqui foi um desenho bico de pena, nanquim, feito especialmente para a Marina Itajaí. Esse foi um trabalho sob encomenda? Sob encomenda, Marina Itajaí, a pessoa do seu Carlos, que me encomendou esse trabalho. Ele queria alguma coisa que fosse representativo ali né? E eu fiz um estudo, uma pesquisa, alguns layouts e cheguei nesse resultado, que foi aprovado. Hoje, a propriedade de uso da imagem é totalmente dele, é exclusiva da Marina Itajaí. É como se fosse os veleiros estacionados na Marina Itajaí, porque quando você entra, você vai encontrar aquele farolete ali, e o reflexo dele nas águas. Porque a Marina, quando veio para cá, eu acho que ela trouxe um reflexo muito interessante para a cidade também, né? Até no embelezamento da cidade, eu acho que deu um up na cidade, melhorou bastante o visual. Aquela região era quase que abandonada, hoje já tem usada de uma forma super interessante. Isso que eles ainda nem fizeram todo o projeto que tinha sido proposto, né? Imagine. E isso eu acho que trouxe para a cidade muitos benefícios, sabe? Assim, tanto direto quanto indiretamente, né? Eu ouço amigos dizerem, olha, eu trabalho em Curitiba, mas eu comprei apartamento em Itajaí, porque tem a Marina em Itajaí, eu tenho um barco, então eu quero ir para lá. Enfim. Sim, e se tornou realmente um local muito... Já era um local bonito por natureza, mas se tornou muito mais bonito com essa intervenção humana, né? E um detalhe, né? Como eu fui criado ali, então eu vi a transformação daquele ambiente, sabe? Como é que era antes. Passei minha infância ali, então eu brincava ali com os barcos, era muito diferente. E vejo também que a Marina também tem uma preocupação com relação à sustentabilidade, a manter o local limpo, adequado. Então, assim, eu acho que houve uma melhora bastante significativa a vinda deles para cá. Sim, temos outra... esse já é grafismo, né? Bem... Aqui a gente já está entrando já mais numa área mais quase um abstrato, né? Geométrico. A inspiração desse, eu vou voltar lá no tênis, né? Que é um esporte que eu gosto de praticar. Das quadras? Exatamente. Então, a representação das quadras rápidas, não as de saibro, né? Nós vamos encontrar essas tonalidades. Então, é só um detalhe da quadra. Que bonito. Temos outra... Aí já voltamos para o mar. Voltamos para o mar. Esses são os parus, que eu havia me referido anteriormente. Os peixes. Os peixes. Esse daqui, inclusive, foi um trabalho que eu fiz para um amigo, em que estaria representado aí praticamente a família dele, né? A família dele? Ele, a esposa e os filhos que venham atrás. Oh. Eram os parus. É um painel, mano. Aí já temos o porto, né? O porto visto de cima. Já entra um outro aspecto com relação aos containers. Esse aí é uma série, são 5 trabalhos, que é a dança dos containers, né? Nós imaginarmos o container, o peso que tem aquilo, a forma que aquilo tem, e imaginar que aquilo, daqui até o local que ele vai chegar, o quanto de movimento ele não tem, né? Com ondulação, com mar, com tudo. Ele vai passar por tudo isso. Então, esse foi basicamente a inspiração. É interessante o jogo de cores, esse também, né?
Isso também é containers, né? Inspirado num pátio cheio de containers. Que esperamos que assim seja daqui a um tempo, porque nosso Claro. pátio, infelizmente, nos últimos anos anda meio vazio, claro, o nosso com porto. certeza. Mas vamos recuperar, né? Com certeza. E aí voltamos para os tetrápodes. Pode ser os pés de galinha também, tranquilamente, né? Também é uma outra situação em que, se eu não estou equivocado, acho que uma peça dessa deve pesar em torno de umas 5 toneladas. Cada 4 peça, ou 6, né? talvez, em torno de umas 5 toneladas. E eu fiquei pensando, será que seria possível fazer essa peça flutuar? Que é essa é a tua proposta, pela arte é porque possível. A arte permite, né? A arte, eu vejo nela uma coisa bastante interessante, onde você desenvolve a imaginação e a criatividade. E ali você tem um espelhamento, é como se ele tivesse espelhado, né? Espelhando outras obras. Muito bonito. Aí você imaginou que ele estava solto no mar? Como é que foi? No ar, né? No ar. No ar, né? Ele já está num outro ambiente, numa outra situação. Enfim, se você observar, eu não busco uma representação realista. Nada contra, eu gosto. Minha filha trabalha muito bem o realismo. Eu busco outras formas de tratamento. Penso, a realidade já está aí, a fotografia também já cumpre o seu papel. E aí, quando eu trabalho, pego um elemento e trabalho, faço uma interpretação em cima dele, eu quero com isso causar uma reflexão, que as pessoas até consigam olhar diferente para aquele objeto ou para aquele elemento que eu usei, né? Isso serve para a vida, eu penso. É filosófico até, porque a gente costuma olhar para uma coisa só de uma forma. Pela arte, nessa expressão, por exemplo, você tira o peso dessas toneladas todas e transforma quase num elemento de sonho, né? Praticamente. E a gente sonha, né? A gente sonha. Mas por que a gente vai sonhar? Imagine você desenvolver um projeto, seja ele qual for. Um projeto é algo que não existe. E ele precisa da sua imaginação. Por exemplo, algo você quer começar agora e terminar daqui a algum tempo. Isso não existe. Isso depende de criatividade, isso depende de imaginação. Então você faz esse exercício mental. Esse é o trabalho essencialmente humano, né? Eu cheguei... Olha, e tem uma dúvida, isso é polêmico, gostaria até de conversar sobre. Eu trabalhei uma disciplina na universidade que trabalhava a questão da criatividade e inovação também, aplicado na administração. Então, trazia as técnicas da arte aplicada ao meio dos negócios, que eu acho que é possível, é viável, acredito bastante interessante. Isso vale até mais outro programa. Opa, aí nós vamos entrar na questão da economia criativa. Eu estou até desenvolvendo algum trabalho nessa área agora, recente. Talvez agora na regata a gente possa ver alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Agora, por esse bloco, a gente até já estourou o nosso tempo, mas daqui um pouquinho a gente fala mais a respeito de todos esses projetos e o que esperamos para o futuro com o Ovenses. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para essa nossa conversa cultural que está ótima, né, Vences? Gente, a gente estava assim encantada com a tua obra toda e você tem essa questão desse multi-olhar, desse olhar quase de sonho, esse olhar onírico mesmo para as coisas, né? E eu estava um pouquinho pesquisando e eu vi que, por exemplo, nessa exposição que teve, que você doou até boa parte do teu acervo para a Univale, que foi da possibilidade de uma linguagem contemporânea. Você fez essas obras
ouvindo música, ouvindo jazz. Como é que deu esse casamento entre o jazz e a tua pintura? Porque eu acho inspirador, né? A música, para eu trabalhar, eu acho fundamental. Jazz eu gosto muito, blues também me inspira bastante, porque dentro da arte a gente pode fazer um paralelo com a música. Onde eu tenho uma composição musical, e eu vou fazer uma composição visual e artística, harmonia. Esse é um aspecto. Então, aí nas cores, na composição, na disposição dos elementos, que também vai encontrar na música. A unidade, o ritmo, principalmente. O ritmo é um negócio muito interessante, principalmente quando eu uso a música. Então, sei lá, se num dia que você está com o espírito mais... Você coloca um determinado tipo de música. Eu costumo ouvir mais o jazz, mas gosto do rock também. Então, essa ligação com a música é bastante forte. Mas especificamente para esse trabalho do Possibilidades de uma Linguagem Contemporânea, você usou free jazz. Sim, free jazz. O que é o free jazz? Porque você tem a liberdade de determinar aonde que aquilo vai, o ritmo, como que aquilo vai acontecer. Não é uma coisa pré-determinada. Então, eu penso que é o artista e os elementos que estão sendo usados na hora. O material também, seja lá a colagem, a tinta, o pincel, esse conjunto é que vai determinar o que vai acontecer, sem haver uma pré-determinação do que será no final. No início, sim. No início eu penso por onde que eu vou começar, mas não determinei quando Como terminar. Vai chegar. E aí um detalhe interessante, eu acho que isso é uma questão que vários artistas devem passar por isso, que é a questão do saber parar, né? Quantos trabalhos já não perdi por conta disso? Que eu acho que em determinado momento ele estaria ótimo se eu tivesse parado, mas não, ele quer continuar e quer fazer, e aí já não é mais aquilo, já não gostei, deixei de gostar e ponho de lado. Vamos colocar assim, guardadas as devidas proporções, é como o escritor. Chega um momento no livro que é agora, para onde que essa história vai? Será que eu devo continuar? Será que não devo? Devo encerrar? Como é que eu encerro? Mas o escritor ainda dá para voltar atrás, fazer um recorte, tirar aquilo, colocar um outro, mas na pintura não tem como, ali já era, né? Então, eu já vi muitos quadros que ninguém nunca vai ver. No processo, né? Então, no processo em desenvolvimento, nossa, está interessante, mas vou mais um pouquinho, vou mais um pouco. Às vezes, esse mais um pouco pode atrapalhar também. E você já fez muitas exposições, inclusive tem aqui na Câmara de Vereadores, já expôs também, e tem uma obra tua que foi doada, né? Ela está aqui no nosso acervo aqui da Câmara de Vereadores, acho que, se eu não me engano, está perto da entrada da comunicação no primeiro andar. E essa é reiterado, você faz isso com uma certa frequência, né? Você pega o teu acervo, você doa uma parte, esse doar, esse colocar para as instituições e tal, é também para deixar a tua obra para a posteridade, além de ela já... Com certeza. Não é sempre que isso acontece, sim. Mas quando é instituição, sim. Como foi o caso da universidade, além daquelas obras, daquela exposição especificamente, todas as obras foram doadas para a universidade. A universidade também tem outros trabalhos que foram doados ao longo do tempo, porque é uma instituição. Então, eu penso que nós vamos embora, mas o trabalho fica. E como é uma instituição, vai dar acesso a outras pessoas. A mesma coisa aconteceu quando foi aqui o caso da Câmara de Vereadores. E esse olhar para a posteridade é uma coisa que o artista, ele, mesmo que ele não admita, mas sempre tem essa perspectiva, digamos assim, de... Essa pretensão, né? Pretensão de deixar algo, né? Mas de ficar para a posteridade. Mas acho que não é só do artista, não. Acho que é uma peculiaridade do ser humano mesmo, né? Deixar um legado, deixar alguma coisa, né? No meu caso, as artes plásticas. Então, é ali que eu foco, né? É deixar beleza para o mundo, né? Aí já são os olhos de quem vê, né? E, assim,
Nosso tempo ali, né, corre, ele voa. Aqui, quando a gente se diverte, né? Dizem assim que o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Que ótimo. Vences, projetos para o futuro, seja ele imediato, seja para daqui a alguns anos? Estou com uma perspectiva agora, eu tenho pensado bastante, refletido com relação ao consumo da arte, né? Até que ponto isso acontece, vejo as dificuldades que nós artistas temos, né? De adentrar um mercado, não que a gente queira o mercado, porque na verdade o que nos move é a vontade de produzir, de fazer, isso é o que faz com que as obras aconteçam. Mas tem a perspectiva agora de talvez fazer a arte aplicada. O que é arte aplicada? Vou aplicar a arte em outros substratos, que não apenas as telas ou os papéis, né? Então, estou desenvolvendo um trabalho agora para a regata, vou fazer uma experiência para ver como é que isso acontece. Uma das obras que a gente mostrou ali, da regata, eu estou fazendo ela numa toalha de praia. Uma toalha de praia? Uma toalha de praia. Qual é a intenção? A intenção é exportar a nossa cultura, a nossa arte e a nossa cultura, a cultura itajaiense. Nossa, que ideia boa. E quem que está envolvido nesse projeto contigo? Assim, existe alguma parceria com o setor público, por exemplo, até porque ajuda a divulgar Itajaí também, né? Até o momento, efetivamente, eu não tenho essa resposta ainda, né? Isso está circulando, algumas pessoas já viram, já ofereci, inclusive, facilidades para que isso possa ocorrer. Estou no aguardo. Rede hoteleira, quem sabe? Rede hoteleira? Estou no aguardo, Por conta da primeira vez que a Volvo aconteceu aqui, eu fiz algumas gravuras, a comissão adquiriu algumas, presenteou, inclusive, prefeita de Alicante, prefeito de Miami, competidores, ou seja, de uma certa forma, o trabalho já foi exportado. A gente citou alguns países que alguns trabalhos meus foram. Sim. Tem outros que eu não vou citar porque realmente Índia, eu nem Alemanha, sei, eu nem sei para onde é que foram, dado esse fato, né, que aconteceu. Ou seja, a gente já passou por essa experiência de exportar o trabalho e agora isso vai acontecer novamente, eu espero. Talvez num outro formato, aplicando num outro material, mas é arte itajaiense que está indo para fora. Mas, e aliado a isso, também tem uma questão de valorização do trabalho, além de fazer a venda pelos teus olhos, digamos assim, pelo teu olhar sobre as coisas, a venda boa da cidade, né? Da beleza, do clima, do entorno da cidade. Sim, e a originalidade, né? Porque são trabalhos que eles não vão encontrar em lugar nenhum do mundo, é peculiar, é daqui, né? Então, uma coisa que foi feita aqui, só vão encontrar aqui. Então, penso que tem uma autenticidade aí, né, para a cidade. Então, assim, quer dizer, veremos obras do Vences agora, na próxima edição da Regata de Volta ao Mundo, da Ocean Race. Mas depois da regata, tem mais alguma exposição? Está surgindo alguma coisa assim? Planejada, não. Planejada, não. Eu estou esperando passar esse momento da regata para daí, então, ver o que vai acontecer. E atualmente, quando você até nos adiantou, acho que foi no primeiro bloco, você falou que você está desenvolvendo um trabalho que é essa questão das impressões, né? Como é que chama? Fine Art. Fine Art. Esse é o que você está trabalhando agora, digamos assim. Estou em estudo, estou pesquisando também, você falou ali da criatividade, que é uma coisa eminentemente humana, era o que eu achava também. Agora você vai surpreendido com a inteligência artificial, ela está desenvolvendo coisas incríveis. Mas eu acho que ainda não vai, ainda vai demorar um tempinho, eu espero, pelo menos assim, espero que ainda a arte... Mas ela já está acontecendo, ela não vai demorar, ela já está presente, só que, claro, é um tipo de arte que vai continuar existindo. As outras artes que a gente faz, que os colegas fazem, vai continuar existindo também. Não vai haver esse domínio, sabe? Por conta do que está acontecendo. A gente também tinha a teoria de que quando surgiu a televisão não haveria mais jornal nem revista. Quando entrou a internet, então, tudo isso acabaria. E estamos todos convivendo com todos os elementos, estão todos presentes.
E eu acredito que na arte também vai Tudo se acontecer transforma. esse aspecto. Você acredita, então, que as transformações tecnológicas e de técnicas também aplicadas à arte, Elas vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo. Antigamente a pintura era só a óleo, quando surgiu a acrílica houve uma resistência. Uma resistência. Sempre há, né? Quando alguma coisa nova, sempre há uma resistência, depois com o tempo aquilo se adapta, vai, ou seja, e no fim acaba acontecendo todo o convívio. Tem um aspecto que eu estou pesquisando agora, que é a questão do NFT, que aí já é uma outra história que vai trabalhar com criptoarte, é um outro universo, mas eu não posso falar muito porque estou pesquisando ainda. E, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu acho que vamos marcar uma nova conversa para a gente falar só dessas novas... Fico à disposição. Novas técnicas aí que estão surgindo com a tecnologia, né? Francis, olha, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco e, por favor, volte mais vezes. Eu fico agradecido quando vocês quiserem. A gente combina e será um prazer. Muito obrigado. Prazer te receber. Obrigado. Prazer também conversar com vocês aqui no nosso Conversa Cultural. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá não se esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe as nossas publicações, faça a informação circular. Até o próximo Conversa Cultural.